começamos com a claquete para sincronizar áudio, porque ainda não é ao vivo. É. Esse é o nosso primeiro teste, mais um teste valendo, real oficial para gerar conteúdo, com Renata Boeira. Quem é você, Renata Boeira? Quem é Renata Boeira? Olha, é muito difícil falar sobre algo tão peculiar, né? Tão íntimo, mas a Renata Boeira sou eu. E o que você faz da vida, criatura? Eu sou redatora, eu sou social media, eu sou publicitária, eu sou mãe de pet, e eu sou amiga do Tarciso e colaboradora do Tarciso também agora. Show. Toma. Enfim, Renata, tipo, a ideia aqui é a gente trocar ideia natural. Então, bom. tipo, A ideia natural. Isso. Por enquanto a gente tá nervoso, a gente tá testando e tudo mais. Eu tô meio dura aqui, mas... Não, mas é só conversar. Tá bom, é com jeitinho. Então, assim, primeira coisa, eu te conheci antes de você me conhecer. Porque você participou uma vez de uma matéria de um site muito antigo que eu tinha, que era o Perfil Universitário. Meu Deus. E foi a Gisele, que é uma amiga minha jornalista, que falou: nossa, eu conheço uma menina que é poeta, daria uma puta matéria legal. Eu falei: top, demorou. E aí ela foi fazer uma matéria com você. Que isso, loucura. Tipo, lá eu não em sabia 2012. que era seu. Sim, eu era super... Nossa. E aí, enfim, aí a primeira vez que eu vi Renata Boeira. E aí depois disso a gente se encontrou nos rolês e tal, e a gente ficou amigo logo de cara. Mas eu já conheci a Renata como a Renata poeta, a Renata escritora e tudo mais. E como que começou tudo isso? De onde que surgiu? Eu tinha dificuldade, tenho ainda, de falar, assim. Eu converso muito com as pessoas, mas ter um diálogo, de fato, é uma coisa muito difícil. A gente tem muitos diálogos, mas isso é difícil. Então, eu sempre estou fazendo graça e estou, aparentemente, me comunicando muito. E isso é uma estratégia, assim, um mecanismo social para lidar comigo, porque, no fundo, eu falo muito pouco. E a escrita apareceu quando eu tinha 13 anos, que era aquele combo de sentimento e loucura e caos, e eu precisava falar do que eu sentia, e eu não conseguia me expressar, e eu também não conseguia que as pessoas me compreendessem, porque normalmente as pessoas te colocam em gavetas, então elas falam que você é intenso, ou que você, sei lá, é muito sensível, é uma coisa que eu ouvi muito a vida toda. E na poesia não existia isso. Eu podia me expressar e eu era aceita de forma genuína. E foi aí que eu comecei a escrever. Uma professora minha de ensino médio, de fundamental para médio, me falou: você podia escrever poesia, porque poesia combina com você. E eu ainda pensei na época, eu falei: mas como que eu vou escrever poesia? Porque eu não sei escrever poesia, né? E começou com 13 anos, aí não teve volta. Eu me encontrei na escrita, porque eu podia falar e ser compreendida muito mais de qualquer tentativa de fala. Ó, que séria eu. Nossa, mas muito legal isso. Foi eu me isso. identifico muito com a questão de escrita também, desde pequeno, sempre gostei e tal. Mas eu nunca entendia de fato o que era escrita para mim. Eu só escrevia. Eu gostava de poesia, eu gostava de escrever fábula, eu gostava de escrever de tudo, né? Mas a escrita não para mim não era mais uma brincadeira do que algo tão sério, profundo para mim, né? Mas e daí, como que foi dessa questão, tipo, de você se encontrar na escrita, na poesia, e isso ir pro meio publicitário? Teve alguma conexão, algum acontecimento? Teve. Minha primeira faculdade que eu pensei em fazer foi super frustrada, assim, eu queria fazer artes cênicas, isso lá atrás. E na época, minha segunda opção de faculdade era jornalismo, já por ter a facilidade com escrita. E eu caí no jornalismo, bati cabeça, quebrei a cara, nossa, joguei muita coisa fora, enfim. E dei uma pausa, assim, que eu compreendi que eu estava indo na onda e que eu não ia ter um futuro, que eu não ia ter uma... O futuro que eu falo não é no sentido comercial da coisa, sabe? Mas eu não tinha um propósito na minha vida. Eu não tinha, assim, tipo, algo que eu entendesse que era meu ou algo que me fizesse me sentir pertencente a alguma coisa. Eu só estava indo, então eu assistia a vida passar. E aí, por sorte, fechou o curso de jornalismo aqui em Dourados, o que me obrigou a pensar em segundas opções. Aí eu pensei na publicidade e foi bem complicado para mim, porque eu ia voltar para a mesma faculdade, para os mesmos blocos, até mesmo para os mesmos professores, então rolou muito esse medo de fracassar, sabe? Que eu saí da primeira faculdade muito com essa sensação. E eu entrei na publicidade
com essa sensação de que eu queria escrever, que eu, né, tenho a redação publicitária, por... Enfim, cara, não sei, é porque a ideia não é a gente ficar fazendo entrevista. A ideia é a gente realmente trocar ideia. Mas você é um ótimo entrevistador, Tarciso. Tô tentando, né? Mas eu queria justamente sair do lance da entrevista. Eu queria ir pro lance de ser mais natural, sabe? Tá ligado. E bem aquela parada de trocar ideia mesmo, sabe? De perder esse bloqueio da entrevista. Entendi. É claro que tem gente que, assim, talvez eu não tenha intimidade, que tem que ir para esse campo. Mas eu queria muito conseguir extrair essa parada da pessoa, né? Sabe? De ter um diálogo. Igual a gente conversa, quando a gente tá trocando ideia. Nossa, tipo, ia ser foda. Né? De tipo assim, começar a viajar na maionese, sem pensar o que a gente tá falando, coisa do tipo. Acho que meio que para essa linha. E eu acho que a gente acaba produzindo muito mais conteúdo relevante quando a gente traz o que a gente tem, né? Porque no final das contas todo mundo fala meio que da mesma coisa. Com certeza. Vamos falar aqui de marketing digital. Persona, engajamento, performance, posicionamento, isso, aquilo. Foda-se. A real é que, tipo assim, cada negócio é um negócio e se você não tiver uma atenção especial para ele, cara, não vai fazer sentido nenhum você aplicar um monte de técnica, tipo, engessada, né? E é mais ou menos isso. Então, tipo assim, extrair o real, sabe? Sei. Tipo, o processo criativo, a forma como vê, a forma como pensa. Enfim, é nisso que eu queria chegar, assim, num... Chegamos. Mas, enfim, Renata, qual que é... Tipo... Não sei. A gente tava trocando ideia hoje, né? Tipo assim... A gente tava trocando ideia hoje, né? Fazendo os briefings e tal. Tava louco. E, sabe, fluiu, rolou. Né? É que a gente tem química. Não, mas assim, é que isso isso não pode trazer nossa intimidade, né, Renata? Entendi. Porque a gente é profissional. A gente é profissional. Não, mas tipo assim, eu acho que a grande parada, quando a gente começou a fazer iniciar esses trabalhos juntos, a gente estava comentando daquilo de, mano, vamos sair da porra da planilha? É que você tem uma característica, o Matheus tá aí, não sei se ele concorda com isso, você deixa a gente se sentir à vontade com quem a gente é. Isso é muito importante no âmbito profissional. Você, na redação, por exemplo, você pode ser um bom redator copiando e reproduzindo muita gente. Mas você só vai ser um excelente redator se você escrever... Você. Exatamente. E eu não estou dizendo assim que você não tem que atender as demandas do seu cliente ou as demandas do seu dia, mas a partir do momento que você imprime a sua identidade, que você imprime as coisas que você acredita, que você imprime o seu tesão naquilo, aí você é um excelente redator. Mas foi aquilo que a gente estava conversando, né? Tipo, eu quero a Renata. Tipo isso, a Renata em toda a essência, sabe? Isso vai lá vai lá no umbigo da autoestima, esse negócio aí. E tipo assim... Cara, quando você consegue... Claro, você tem demanda, a gente não está aqui para ser artista, né? Sim, a gente tem que certeza. cumprir um protocolo, mas faz diferença quando a gente põe um pouco da gente, Faz sabe? toda a diferença. E quem recebe esse conteúdo também sente. Porque a gente está numa indústria de gesso, assim, sabe? Sim. A partir do momento que você lê uma frase, uma escolha de um adjetivo, uma arte que ela tem sensibilidade, que ela foi feita com verdade... Faz diferença. A pessoa sente. É por isso que, às vezes, as pessoas não compreendem como que uma coisa tão simples pode trazer tanto engajamento. Porque aquilo foi feito com verdade. E aí entra aquela questão, né? Tipo, a galera vê, nossa, tal coisa está dando certo, vamos fazer storytelling, vamos fazer aquilo. E aí não tem o porquê, né? Não tem a linha de raciocínio, não tem, tipo, a questão de quem fez. É uma reprodução, aquela musiquinha lá do Pink Floyd. Musiquinha, cara. Eu falei, porra. Musiquinha do Pink Floyd. Vocês entenderam, a intenção foi boa. Você só tá reproduzindo, tá ligado? Você tá só... Então, cara, e eu acho muito massa isso. Uma das coisas que eu quero aqui pra agência e que eu venho falando isso há muito tempo é, cara, a gente precisa ser humano, cara, a gente precisa ser de verdade. Tipo, faz muita diferença quando a gente coloca o que a gente é, o que a gente tem. E quando a gente consegue entender também que, tipo, a gente não tá fazendo o que a gente gosta, a gente tá fazendo... porque a gente gosta, com certeza. Sabe? Eu levei muito tempo para me ligar de uma parada essencial nisso do trabalho. Eu entendi que eu vou trabalhar a grande parte da vida, sabe? E aí foi virar uma chave, que a gente estava falando de chave, de entender que já que eu vou trabalhar a grande parte da minha vida, que eu faça isso com muito carinho, sabe? Porque
que vida medíocre é essa que você vai todos os dias reclamar de acordar, todos os dias ir pro trabalho como se fosse um favor você tá fazendo o seu trabalho. E aí eu não tô dizendo de performance, de rendimento, nem Sim. de... Não, eu tô falando de você fazer com carinho o que você tem que fazer todos os dias, sabe? Sim. Porque senão a sua vida vai ser uma bosta e você vai passar por ela e não vai entender por quê ainda, sabe? Não, e quando chega no ponto, tipo, de você já estar infeliz fazendo o que você está fazendo, cara, mano... Larga a mão, né? Vai ser feliz, cara. Encontra o que te faz feliz, né? E é muito isso. Eu tenho pensado muito isso, porque eu passei por um processo nos últimos anos, tipo de... Puta, mano, sabe quando você desencanta? Sei. De tipo... Puta, não sei mais se eu quero, não tenho mais a mesma paciência, não tenho mais... Sabe, cansei. E aí, tipo, meio que comecei a me afastar das coisas, né? Comecei, tipo... Mesmo estando na agência, eu comecei a me afastar da agência. E aí, não sei, chegou o ponto assim que eu tinha que fazer uma escolha. Tipo, cara, o que eu vou fazer? Eu vou, apesar de empreender outros negócios, eu vou me dedicar aos outros negócios, vou me dedicar Ou eu vou retomar, né? eu vou retomar. E, cara, é uma parada que eu amo, sabe? Eu amo fazer o que eu faço aqui na agência. Eu amo lidar com problemas das pessoas, resolver crises. Eu gosto de pensar e isso quando eu trago sabe, para o negócio. Sim. E aí eu fiz essa escolha. Eu falei que não, cara, vou, não preciso deixar nada parar, mas eu vou voltar a me dedicar à agência. E voltou todo aquele tesão de novo, de, cara, eu quero fazer as coisas, sabe? Eu quero fazer diferença. Cara, o nosso trabalho não é para todo mundo, não é para todo cliente que encaixa, não é para todo profissional que encaixa, Sim. não é. Cara, a gente tem nossa particularidade. E quando a gente começa a entender essa nossa particularidade... Que é o nosso diferencial, né? Cara, começa a fazer diferença as coisas. E aí você começa a fazer um bom trabalho novamente. Você me trouxe uma memória bem, bem forte, assim. A vida toda eu me incomodei muito com os adjetivos que eu recebia. Então, assim, eu era sensível, tipo Maria Bethânia, sensível demais. Eu era esquisita, eu era muito diferente. Enquanto eu peguei isso como pejorativo, como problema, eu não desenvolvi. Eu não desenvolvi o meu emocional, eu não desenvolvi o meu profissional, eu não desenvolvia nos relacionamentos, qualquer tipo que fosse, porque eu não compreendia que, na verdade, o que as pessoas colocavam, elas... aquilo de pôr na gaveta, de caixinha, sabe? De rotular você. Eu não compreendia que, na verdade, elas estavam falando de qualidades e que eu precisava me olhar com gentileza, sabe? Porque eu me via como problema. Como assim eu sou diferente, eu sou esquisita, eu sou muito sensível? Quando eu entendi que isso fazia minha escrita ser potente, cara, quanto mais falam que eu sou esquisita, mais eu me sinto bem, sabe? Sim, e é isso, né, cara? Nossa esquisitice faz diferença pra alguém, Faz. sabe? E, sei lá, acho que a pior coisa é a gente querer ser normal, né? Quando a gente começa a se engessar e começa a apagar, e aí cai naquele processo de o que eu tô fazendo na minha vida. Eu desconfio de quem é normal, Tarcísio. Eu também. sempre desconfiei. Só confio em gente É tipo louca. gente que mata passarinho, entendeu? Não é confiável. Né? Temos histórias de infância sua, né, Renata, que me assombrou até hoje. As pessoas melhoram, Tarcísio. A Renata era dessas que... Tarcísio, pelo amor de Deus, isso aí dá uma crise. Tarcísio do céu. As pessoas nunca mais vão... Olha o cancelamento chegando. Nossa! Mas você era criança, Cadê o né? Renison? Eu era criança. Mas esconde muita coisa, o meu comportamento. E eu era criança de fazenda, as pessoas vão pensar cada coisa, Tarcísio. Não, tá, mas falando de criança, saindo da parte de matar passarinho. Que tipo de criança que você era? Ainda ou eu fui? Que você foi, que você é, mas quando você de fato estava na fase criança. Cara, eu era uma criança triste, sabe? Eu era filha única, sou filha única, e eu era esquisita mesmo, sabe? Aí todos os meus primos eram mestiços, eram tipo japoneses, assim, e eu era muito estranha, eu era uma criança... E eu não conseguia separar, eu não sei se isso é comum até hoje, o que é imaginação e o que não era, entendeu? Então, assim, eu vivia muito esse mundo paralelo das histórias que eles contavam, que eu fiquei até os 10 anos em Bela Vista, que é a fronteira com o Paraguai, que foi um cenário de guerra, né, da Tríplice e tal. Então, assim, eu vivia num mundo, cara, que era muito possível, tipo, lobisomem, saci, guerra, trincheira. Então, eu fui uma criança meio alienada, eu não sabia muito separar e, ao mesmo tempo, eu tinha uma sensibilidade, uma solidão muito grande, sabe? E eu sempre vivi muito com adultos, então foi meio... A formação da Renata, assim, tipo, a Renatinha, ela teve uma formação meio
meio complicado, assim. Eu acho que eu fui uma criança bem... Tem uma história que é... Meus amigos dão muita risada. A gente morava na fazenda e recebeu visita de uns parentes, de uns primos que vieram da cidade, que a gente fala, né? Aí chegaram, beleza, e eu sempre no canto, eu sempre muito esquisita e tal. Aí uma prima minha falou assim, o que foi, Renatinha? Eu falei, não, é porque eu me sinto muito diferente da minha família. Eu não consigo, assim, me sentir... Eu não me sinto parte da família e eu não sei, eu sou triste. Aí, beleza, essa prima ouviu, falou palavras bonitas, eu lembro perfeitamente disso. Aí ela foi e fez o quê? Conversou com a minha mãe, né? Chamou minha mãe e falou assim, ó, tia, a Renatinha falou que é triste e que ela não se sente muito parte da família, não. Aí minha mãe, para visita, né, pegou e falou assim, não, eu vou conversar com ela, fica tranquila, né? E eu mal sabia o que me esperava. Quando minha família foi embora, e minha prima foi embora, ficou eu e minha mãe, ela me chamou para ter uma conversa, bem didática, sabe? Mas foi uma surra por ser triste. Eu era uma criança triste, sabe? Então, assim, mas não é uma criança triste no sentido, ai, meu Deus, drama. Eu era muito esquisita, muito diferente, sabe? E eu gostava de coisas que não cabiam no mundo que eu vivia. Então, assim, foi importante. Eu vivi uma solidão prematura, sabe? Que me formou muito como pessoa. E por conviver muito com pessoas mais velhas, principalmente com idosos, eu acho que isso me trouxe uma sensibilidade, o quanto a vida é efêmera e bonita, sabe? Sim. Que você tem que ser o máximo humilde e gentil que você puder, sabe? Porque todo o resto é balela, assim. Sim. Cara, Sim. não, é que eu fiquei... Não, é que eu tava viajando, eu vi um movimento ali, assim, de fundo. Eita, pô, tá acontecendo. Não, é muito louco esse lance de quando a gente era criança, né? Eu era uma criança muito esquisita. Tipo, A gente tem coisas muito em comum, inclusive, eu assim. nasci em Bela Vista. Inclusive a cidade, né? Eu acho... Em Bela Vista? Meu Deus. Meu Deus. Não, Bela Vista é uma cidade de divisor de águas. Sim. Quem bebe a água Do Rio Apa, né? nunca mais será o mesmo. Não, eu nunca morei em Bela Vista, eu só nasci lá, né? Mas a família da minha mãe toda é de lá. E aí, toda vez que eu ia passar as férias na casa da minha avó, tal, era as histórias de lobisomem, de assombração. Tarcísio do céu, você não tem ideia o medo que eu tinha, né? Tarcísio. Inclusive, tinha uma história que um dos meus tios era o lobisomem. Mas você tinha sete irmãos homens? Ele era o sétimo. Não, então ele era lobisomem. Era seguro, e aí, seguro que era lobisomem. E aí lobisomem. teve uma vez que ele sumiu, e aí ele voltou todo arrebentado. Uhum. Minha avó dizia que os cotovelos marcavam, que eles andam nos cotovelos. E aí, tipo... Assim, na verdade, ele trabalhava na fazenda, e aí ele caiu do cavalo. Mas, assim, quando ele ficou dias fora e chegou todo arrebentado... Eu acho que seu tio era um lobisomem, porque se ele é o sétimo filho, Uhum. ele é lobisomem. Minha avó garantiu, entendeu? Tudo que minha avó falou, eu acredito. Exatamente. E, inclusive, minha avó viu o Saci. Foram 13 filhos. Olha aí. E minha mãe é a mais nova, foi a última. E, enfim, ainda desse lance de criança, eu era aquelas crianças esquisitas, sabe? Sei. Que eu fazia experiência no banheiro, de misturar os produtos. Uma vez, cara, eu já era meio... Eu não sei, eu tô falando que era uma criança triste. Umas primas minhas foram visitar a fazenda. Sempre essas visitas, né? E aí, do nada, me deu uma parada, eu me senti meio rejeitada. Eu fui pro banheiro, eu falei, eu vou me matar. Eu vou beber perfume. Meu Eu tinha Deus. 7 anos. Uhum. E aí uma prima minha comprou essa ideia de, meu Deus do céu, e ficou ali comigo, mas eu lembro perfeitamente. Eu ia partir dessa para outra e eu ia beber assim um frasco de perfume, que eu tava... Não dava pra minha vida, entendeu? Eu era uma criança esquisita, eu tava... Um dos Preocupante, ápices Tarcísio. das minhas histórias de criança foi uma tentativa de suicídio, mas não voluntária, que eu tava brincando de Indiana Jones. E aí, na casa da minha avó, isso em Ponta Porã, né? Minha outra avó. Tinha um muro que tinha... Ó, que louco, eu também tenho uma Olha, família em Ponta Porã. A gente é muito né? alma gêmea, Tarcísio. E aí, tipo, tinha um muro, e no muro tinha, tipo, um degrauzinho que dava pra você subir, aí você subia em cima da casa e tal. E eu andando ali, brincando de Indiana Jones. Uhum. E aí, subi em cima da casa, e nisso um índio imaginário me acertou. Caí de cima da casa, rachei a cabeça no chão. Aí meu avô me pegou no... E minha mãe estava num postinho de saúde que era uma quadra, né? No dentista. E aí eu gritei, minha mãe ouviu o grito lá do posto, Mãe veio é mãe, correndo. cara, mãe é super... Meu avô saindo comigo no colo ensanguentado, eu com a cabeça rachada. E aí, moral da história, fui pro hospital, ficou tudo bem, né? Sem
Fala muito de você isso, né, Tarcísio? Não, eu já caí de cima da casa, né? Eu caí da caminhonete em movimento. Tipo, tava andando era um dia muito feliz pra mim. Eu ia andar na caçamba da caminhonete. É criança anos 80, isso aí. Só que isso aí já era anos 90, né? 90, eu sou de 85, eu devia ser 92, 93 ali. Aí, e eu felizão e tal, esqueci de me segurar, né? Nisso eu caí. Detalhes, Tarcísio. Quebrei a clavícula. E aí teve também uma vez que eu caí do pé de... Isso lá em Bela Vista, passando férias. Caí do pé de limão, um pé alto de limão. Não era de limão, acho que era de goiaba. E aí quebrei o pé. Eu só me fudia quando era criança. Eu só me quebrei duas vezes. Eu era dessas crianças que Deus cuidava. Porque eu não enxergava. Eu fui descobrir Tinha as ideias erradas. Tinha as ideias erradas. Eu fui descobrir com 10 anos de idade que, tipo, eu tinha 20% da visão. Não que eu usava óculos, mas era uma receita muito errada. E aí, quando eu tinha 10 anos, eu podia colocar uma foto do Tarcísio com criança, que são... ia ser excelente. Na próxima a gente põe uma TV aqui, que daí dá pra ir mostrando. Mas daí, tipo, eu reprovei a 4ª série, porque a professora chegou pra minha mãe e falou, olha, eu recomendo reprovar ele, porque eu acho que ele não aproveitou muito bem. E aí era bom ver se ele tem alguma dificuldade, porque ele não copia, ele nananã. E eu nunca copiei, porque eu não enxergava. Tipo assim, eu ficava na frente do quadro e eu não enxergava. E aí os professores ficavam putos comigo. E aí minha mãe me levou para um oftalmologista em Campo Grande. Foi o mesmo ano que eu mudei para Campo Grande. Eu tinha 9 anos, 9 para 10 anos. E aí lá o oftalmologista falou, esse menino é cego? Ele não enxerga. E aí eu fiz um grau e eu fui para 14 graus e meio na época, era um fundão de garrafa, assim. E aí eu comecei a enxergar, né? E aí, desde então, comecei a enxergar melhor, né? Mas daí depois que eu fiz a cirurgia que eu descobri que eu nunca enxerguei mesmo. Então era Deus que cuidava, né? Porque, cara, eu nunca me limitei de nada, eu fazia de tudo. Quando eu ia para Bela Vista nas férias... Porque você não sabia da sua limitação. Eu não sabia da limitação, né? Então não tinha... Quando eu ia para as férias, tipo, eu ia pescar, eu ia pro mato, eu acampava. Falou a mãe, perigando morrer. Não, minha mãe não sabia, porque eu ia passar férias, né? E aí eu ficava na casa da minha avó lá um mês, aprontava de tudo. Entendi. Mas é isso, né? É isso. E a criança de hoje em dia, como que tá? Eu cheguei aos 30 e me permiti voltar a ser a Renata que se escondeu ou que ficou com vergonha, sabe? Então, aquela criança meio que gostava, assim, de ser... que tinha uma solidão ali que era gostosa, sabe? Que era segura. E a Renata esquisita, a Renata muito sensível, ela voltou e eu não tenho censura nenhuma com ela, sabe? Principalmente por ser idiota. Eu sou uma pessoa muito idiota. E hoje eu sei que isso é uma das minhas melhores qualidades, sabe? As pessoas não bancam a vulnerabilidade, as pessoas não bancam o ridículo, as pessoas não bancam a sinceridade, e eu me tornei e voltei a ser a pessoa que banca as coisas que são naturais e a gente fica fingindo, sabe? E isso é muito um lance meio que puxando aqui pro Big Brother, né? Isso é muito um Big Brother da vida real, né? Às vezes a gente tenta tanto se moldar para os outros e tanto olhar um determinado grupo e aí achar que aquilo ali e aí a gente se perde e aí a gente começa, tipo, não tem público vendo, né? Mas a gente começa a não gostar da gente mesmo e não sabe por quê. Eu sempre tive a sensação de que eu estava sendo desagradável, desinteressante. Sempre, a vida toda, assim. Eu demorei muito para botar fé que eu podia ser uma companhia agradável, sabe? Porque você tenta se encaixar no modelo do que você acha bom, sabe? Então, assim, eu tentava ser tudo menos eu. E é cansativo, não faz sentido nenhum, sabe? Então, assim, nos últimos anos eu tenho trabalhado profundamente em ser a Renata mais transparente possível, sabe? Porque essa pessoa sou eu e eu não tenho por que ficar vestindo roupante, sabe? Ou tentando buscar ser perfis que não tem nada a ver comigo, porque não vale a pena. Mas é bem isso, né? Tipo, a gente perde tanto tempo querendo ser alguma coisa que a gente nem sabe se gosta, né? E aí a gente descobre que, de repente, assim, cara, é tão bom ser a gente mesmo. Você tem a sensação, é muito comum, assim, eu sempre penso que eu gostaria de ter a cabeça que eu tenho hoje com 20 anos, sabe? Definitivamente. Porque, cara, que desperdício, sabe? Eu penso isso direto, eu falo, cara, se eu tivesse 10 anos a menos, se eu tivesse nem 20, com 25,
Se eu tivesse essa cabeça de hoje com 25. Só que eu sempre pensei isso. Com 25 eu pensava isso de 20. Com 30 eu pensava isso de 25. Hoje com 35 eu penso isso. Então eu tenho a impressão que eu vou chegar aos 40 e vou pensar, puta, se com 35 eu tivesse essa cabeça. Então, na real, é um processo, né? E essa que é a graça, cara. A gente está sempre aprendendo. Só que eu acho que a parada é a gente começar a olhar pra frente. Falar, puta, cara, aquele tesão de tudo que tem pra vir, daquilo que a gente vai se transformar, aquilo que a gente vai aprender. Com e certeza. não, tipo, pô, a oportunidade a gente perde todo dia, né? Com certeza. Mas, enfim. Eu acho que é isso, Renata. Eu acho que a gente finalmente conseguiu ser natural e entrar nos papos que a gente normalmente entra. Acho que é esse que Vou tomar um Dorflex acho depois, que esse quando que é o eu rolê. fiquei tensa aqui, mas tá tudo bem. Não, mas foi muito bem. Foi bom pra você, Tarcísio? Nossa, demais. Que bom pra mim também. A gente tem que pôr o microfone pro Matheus, né? Pra ele poder interagir também. Eu acho que o Matheus tinha que ser comentarista, sabe? Ficar aqui só comentando, se vendo de fora. Aham. Mas é isso aí, Renata. Brigadão. Você é a primeira convidada oficial, não oficial. Depois a gente tem que fazer uma conversa valendo mesmo pra gente verdade. publicar. Mas salva isso, Matheus. Porque essa não vai ser publicada, só vai ser salva pra posteridade. Mas é isso. Valeu, Matheus. Pode fechar. Aí pra galera que assistiu. Valeu, Renato, tchauzinho. Isso aí. Fechou. Tchau, um beijo.